Estamos em Zacarias, começando um capítulo novo. Estamos agora no capítulo 3 de Zacarias. E na sequência das visões de Zacarias, foram 8 visões que foram dadas, parece que em sequência. Então, dessas 8 visões, já vimos as primeiras 3. E hoje estamos começando a ver a quarta visão. Então, capítulo 3 é um capítulo pequeno e é o capítulo todo relatando essa quarta visão que Zacarias recebeu, agora um pouco diferente das primeiras 3 visões. As primeiras 3 visões foram bem interligadas, as 3 juntas formam uma mensagem, né? Um conjunto, é uma mensagem de promessas, uma mensagem que traz a visão da restauração, não só que ia acontecer naquela época, mas a visão completa. Temos visto isso nas últimas aulas. Agora vai mudar um pouquinho, vai mostrar agora na quarta e a quinta visões também formam outro conjunto, e a quarta visão vai mostrar um dos 2 líderes, que é Josué, o sumo sacerdote, e a quinta visão vai focar em Zorobabel, que é o outro líder, né? Zorobabel era descendente de Davi, seria se eles tivessem autonomia, se o povo de Israel fosse um país independente, Zorobabel poderia ter sido o rei, mas não era o caso. Eles estavam sob o domínio da Pérsia, mas Zorobabel era o líder, era o tipo governador debaixo da Pérsia, e Josué era o sumo sacerdote. Então eles eram os 2 líderes principais. Temos falado sobre essa liderança, né, que é o rei, o governo mais executivo, a liderança, o sacerdote, que é o líder espiritual, e temos aqui, já estudamos Ageu, agora estamos estudando Zacarias, que eram os 2 profetas. Então, eles também faziam parte dessa liderança sobre o remanescente que estava em Judá, em Israel. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a ver nessa outra visão, que outra parte, que outra mensagem Deus queria transmitir para esse povo que estava trabalhando já na reconstrução da casa do Senhor, mas Deus tinha mensagens importantes para eles durante esse tempo de restauração. Senhor, nós também cremos que o Senhor tem desejo de fazer uma grande obra de restauração. Em Atos, Pedro fala a respeito do tempo da restauração de todas as coisas. E nós queremos realmente que esse tempo venha logo, que haja a restauração necessária para que o Senhor possa voltar e restaurar realmente todas as coisas. Mas nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, no nosso tempo. E pedimos que essa visão que Zacarias recebeu naquela época sobre a liderança daquele tempo, que também sirva para nós, nesse tempo em que o Senhor já vem restaurando várias coisas, mas que precisa realmente ter uma grande restauração para que o Senhor possa vir e estabelecer o teu reino aqui na terra. Pedimos a tua graça, a tua iluminação e a tua revelação para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, como eu acabei de falar, essa quarta visão muda o foco um pouquinho, e antes de começar a ler sobre essa visão, o que Zacarias viu e qual o significado dessa visão. Nessa visão ele vai ver o próprio Josué. A primeira frase em Zacarias 3 fala: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então ele vai ver Josué. Não fala que é um tribunal, mas pelo cenário a gente
consegue identificar, porque era como se esse Josué, esse sumo sacerdote, como se ele estivesse passando por uma prova, passando por uma decisão judicial, porque ele estava lá em roupas sujas e aí nós temos esse quadro do tribunal que é Deus presente ali como juiz, tem o anjo do Senhor representando Jesus e tem Satanás, que seria o papel do promotor, do acusador. Satanás estava ali para acusar. Então, só antes de entrar um pouquinho mais nisso, para a gente entender essa conexão entre as primeiras 3 visões, que nos deram uma visão maravilhosa da restauração, muito além daquilo que o povo naquele tempo imaginava. Eles podiam ter uma ideia de que eles veriam uma restauração, como nos tempos de Davi, Salomão. Acho que todo o povo de Israel, eles sempre tinham esse sonho, e nos profetas, Isaías e Jeremias, Ezequiel, os profetas menores também, eles sempre falavam de Deus restaurar Davi, de Deus restaurar o tempo de Davi. Então, era a referência, era como hoje nós podemos pensar em algumas épocas da igreja, principalmente da igreja primitiva, relatado no Novo Testamento, assim nós pensamos, a igreja precisa voltar a ser como na igreja primitiva. Temos alguns outros quadros, épocas de John Wesley e Charles Finney, pessoas assim que eram grandes evangelistas, ou épocas em que Deus agia com muito poder, muita conversão, muito impacto na sociedade. Então, nós temos, acho que cada um ou cada época tem seus quadros ou suas imagens de restauração. O que seria uma restauração? Mas nessas primeiras 3 visões que Zacarias recebeu, nos primeiros 2 capítulos, Deus mostrou a restauração que Ele quer. Ele mostrou a restauração que Ele vai fazer. E é muito impressionante porque era uma restauração completa, era uma restauração muito além do que ia acontecer naquela época. Essa restauração não ia acontecer no tempo de Zorobabel e Josué, então, e até hoje não aconteceu, porque realmente é uma restauração final, uma restauração completa. Então, essas 3 visões sobre a restauração e o que significa Deus voltar a não só abençoar seu povo, depois da época do cativeiro, depois de muito tempo de disciplina, de castigo, disciplina de Deus, juízo de Deus, né? Depois dessa época, Deus não só pretendia voltar a fazer o seu rosto brilhar, abençoar o seu povo, mas ele tinha em vista esse grande plano final e principalmente, né, a consumação de todas as coisas é o próprio Deus fazer sua morada. E não só uma morada em algum lugar distante no céu, mas Deus fazer a sua morada com o seu povo aqui na terra, porque o propósito de Deus é restaurar a terra, restaurar a criação, tudo aquilo que Deus pretendia fazer desde a criação da terra e do homem, de todas as formas da natureza. Deus tinha um propósito naquela época, ele nunca esqueceu daquilo, ele nunca desistiu daquilo. Então, a restauração que Deus estava prometendo nessas visões era uma restauração plena, de Deus habitar, de Deus abençoar, de Deus trazer sua paz e seu reinado sobre toda a terra, de não ser só Israel, mas de todas as nações virem e fazerem parte do povo de Deus. Enfim, temos toda essa visão que temos estudado nas últimas aulas. Então, a grande pergunta que não foi colocada aqui no texto bíblico, mas que serve como um elo de ligação
por que nessa quarta visão o foco, ao invés de ir lá para frente, nesse final glorioso que Deus prepara, o foco agora são os dois líderes daquela época. Um, Josué, que está nessa quarta visão, e o outro, Zorobabel, que vai aparecer na quinta visão. Então, essas próximas duas visões vão tratar desses dois líderes, né? O primeiro ele vai mostrar o sumo sacerdote, Josué, e depois ele vai se dirigir, ele vai conversar, ele vai dar uma resposta para a necessidade de Zorobabel. Então, a pergunta que nós podemos fazer, e que tem muito a ver com o conteúdo das visões, é que se Deus está prometendo uma restauração tão gloriosa, se Deus mostrou o que Ele vai fazer, tudo bem, não seria feito, não seria uma restauração que seria completada, que seria realizada naquela época, mas o começo, o que Deus estava falando é, isso que vocês estão fazendo, de reconstruir a minha casa, de voltar da Babilônia para a sua terra, isso que vocês estão fazendo é um passo essencial, necessário para chegar nessa visão gloriosa final. Então, o foco vira exatamente para uma pergunta: será que esses dois líderes são capazes? Será que a liderança e na verdade, quando falamos da liderança, nós estamos falando não só de dois homens, de dois líderes isoladamente, mas nós estamos falando do povo que está com eles também. Então, a pergunta é, será que esse sumo sacerdote, ele tem qualificação? Isso que Deus está prometendo, esse líder, ele é capaz, ele vai conseguir levar nessa direção? Ele é suficiente? E uma coisa que precisamos observar, eu acho que eu não falei isso ainda em nenhuma das aulas, é que uma coisa muito interessante sobre essa época de restauração é que esses dois líderes, Josué, no livro de Esdras, ele é chamado de assim, tem o nome é feito de uma forma um pouquinho diferente, é Jesua, né? Mas é o mesmo homem, né? Josué ou Jesua. Esse sumo sacerdote e esse homem, Zorobabel, descendente de Davi, esses dois homens, eles aparecem na história. Eles, desde o retorno da Babilônia, eles são citados por nome, eles aparecem nas histórias registradas um pouco, que nós já estudamos em Esdras, eles aparecem aqui em Ageu e Zacarias, mas eles aparecem como, assim, por nome, mas nós não temos assim, nenhum relato muito específico de como eles eram, não é como os líderes, grandes líderes, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, Moisés é um homem que a gente sabe muito a respeito dele. E outros líderes durante a história, Samuel, ou Elias, ou o rei Davi, os grandes líderes, outros reis de Israel, a gente tem fatos sobre eles, a gente consegue até imaginar um pouco as características, eles têm uma cara, eles têm uma descrição. Esses dois líderes da época da restauração, Josué e Zorobabel, não tem nenhum dos relatos descreve como eles eram, o que eles falavam, qual era o tipo de atitude deles, não temos informações. E isso é significativo porque nessa época que nós estamos vivendo um paralelo de restauração, a liderança é importante, tem líderes e Deus escolhe líderes, mas são pessoas que não... Eu estou fazendo uma aplicação, né, que é minha aplicação, não significa necessariamente que é correta, mas eu faço uma aplicação da seguinte maneira, que como nessa época
Zorobabel e Josué não aparecem com destaque, eles não são grandes líderes como Moisés ou como Davi, mas eles cumpriram o papel deles, mas sem um destaque maior para a liderança. E eu creio que é isso que Deus quer. Muitas pessoas têm falado isso. Isso não é uma ideia original minha, mas muita gente tem falado que nos últimos tempos Deus vai trabalhar com o seu povo sem dar tanto destaque, sem ser uma coisa tão dependente de grandes líderes. Nós sempre tivemos grandes líderes na história da igreja, existem pessoas hoje que aparecem bastante por uma razão ou outra, às vezes por razões boas, às vezes por razões ruins. Então tem líderes e sempre vai ter líderes, mas essa época, esse tipo de líder que Deus levantou naquela época e provavelmente o tipo de líder que Deus vai levantar hoje, são líderes que não vão se destacar tanto, porque Deus quer trabalhar mais na coletividade, mais no conjunto. Então, é uma possível interpretação dessa época para o tempo de hoje, de que nós não devemos ficar na expectativa de ter grandes heróis, pessoas que vão conseguir desbravar o avanço da igreja praticamente sozinhos, outros só vão seguindo, mas Deus quer trabalhar realmente com uma coletividade, né? Isso é uma possível aplicação. Mas a pergunta, então, e eu vou ler um texto em Jeremias antes de entrar aqui nessa visão, a pergunta que vai ser respondida, que vai ser abordada por essa visão esses líderes que não são tão destacados, não são tão impressionantes como líderes, esses líderes, eles são capazes, eles vão conseguir levar o povo para onde Deus quer? Essa restauração que Deus mostrou nas primeiras visões, esses líderes, eles estão à altura, eles vão conseguir, e como eu falei, não é só questão do líder, é questão do próprio povo. Esse povo que voltou da Babilônia, eles vão dar conta, eles vão responder, eles vão ser, agora depois do cativeiro, 70 anos, e hoje nós temos séculos da igreja, a situação nossa é muito mais dramática. Depois de todo esse tempo, será que a igreja hoje, e com seus líderes hoje, será que nós estamos à altura dos desafios de Deus para a nossa geração? Vamos ver se nós temos uma resposta positiva ou negativa, e vamos ver assim, se tem chance, se tem esperança para nós nos dias de hoje. E eu vou fazer vou ler em Jeremias capítulo 3, porque era uma outra época, né? Jeremias viveu antes do cativeiro, mas Jeremias já estava olhando para a restauração. Em várias profecias dele, ele via já a restauração. Então, em Jeremias 3, a maior parte do capítulo está falando sobre o pecado do povo, como o povo era realmente impuro e idólatra e infiel, né? Mas ele está dizendo, em Jeremias 3,14, ele fala assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Vocês ainda vão ser a minha esposa. E vos tomarei, a um de uma cidade, dois de uma geração, vos levarei a Sião, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Versículo 16, naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Olha que profecia que Jeremias recebeu, e de fato a arca da aliança sumiu, ela nunca mais foi encontrada. Depois do cativeiro, depois dessa época de Jeremias,
quando Babilônia destruiu tudo, e a arca sumiu, ninguém tem mais notícia da arca e ela não foi reconstruída. Então, ele está dizendo, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Só que ele está dizendo, isso não vai ter problema. Não vai ter problema não ter a arca. A arca era a peça principal da primeira casa. Era ali que Deus, sobre a arca, né, sobre os querubins que ficavam em cima do propiciatório, em cima da arca, era ali que Deus vinha falar, era ali que era a presença de Deus. Então, nunca mais vai ter a arca. E aí? Não, assim, Deus não vai voltar para o seu povo? Não. Ele fala, versículo 17, final do versículo 16, ela jamais lhe virá no coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta, e não se fará outra. Que profecia! Então Deus revelou para Jeremias que eles não iam fazer outra arca, e não iam se lembrar dela, não no sentido negativo, porque houve época no tempo de Saul, do rei Saul, que não se lembravam da arca do Senhor, mas era por uma razão negativa, era porque eles não estavam se importando com a presença de Deus. Então, mas aqui vai ser outro motivo, versículo 17, Jeremias 3,17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então, Deus está dando para Jeremias, antes do cativeiro, uma visão parecida com essa visão de Zacarias, de que a restauração final vai ser uma restauração, na verdade, muito maior. Eles vão alcançar um nível que eles nunca tiveram antes. Nunca tiveram essa conversão verdadeira ao Senhor. Nunca tiveram algo tão profundo, tão completo. Então, essa visão que Deus está dando. E olha, versículo 18. Naqueles dias andará a casa de Judá, lembra do reino dividido? Andará a casa de Judá com a casa de Israel. Então, essa divisão que tinha durado séculos nessa época de Jeremias, e depois até houve dois cativeiros separados, e nunca mais, na verdade, até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as 10 tribos de Israel, do reino de Israel, do reino do norte. Mas aqui Deus está revelando para Jeremias que nessa restauração final, essa divisão, que foi uma divisão horrível, que dividiu a casa de Israel por séculos, e depois espalhou, e depois nunca mais se encontraram, e nós podemos falar quantas coisas aconteceram entre a igreja cristã e aqueles do povo natural de Israel. Houve uma divisão, pouco depois do início da igreja, foi se dividindo. Essa divisão, nós podemos falar de outras divisões, tem a divisão entre a igreja católica e a igreja ortodoxa, que vem de mais de 1000 anos atrás, tem a divisão entre os católicos e os protestantes e evangélicos de 500 anos atrás. Então nós temos essas divisões de longa data, e que nem sabe como recuperar essa unidade, nem sabe por onde começar, porque onde estão? Por onde foram espalhados? E Deus está falando assim, não, eu vou trazer de volta, e eles vão andar juntos. Versículo 18, juntas virão da terra do norte, ou seja, os povos, essas divisões, essas separações que eu mencionei entre a igreja dos gentios e aqueles que aceitam o Messias, do povo de Israel, entre todas as divisões da igreja cristã, Deus vai trazer todos de volta, Deus vai restaurar, e Deus vai fazer com que venham esse retorno
retorno do cativeiro, esse retorno da Babilônia, virão juntos para a terra que dê em herança a vossos pais. Então, são poucos versículos aqui, mas é uma visão gloriosa também de restauração. E é algo que nos traz para essa pergunta. A pergunta é do versículo 19, Jeremias 3,19. Essa é a pergunta. E é Deus falando. Mas eu dizia a mim mesmo, isso é Deus falando. Mas eu dizia a mim mesmo, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente, a mais bela herança das nações. E respondi, chamar-me-ás meu pai, e de mim não te desviarás. Mas a pergunta que Deus está fazendo é, como é que eu vou trazer de volta um povo do cativeiro, um povo que foi espalhado, um povo que foi para o cativeiro porque não tinha sido fiel, e já faz várias gerações. Hoje nós estamos vendo algo que foi muito mais do que 70 anos. Então, a pergunta que liga as 3 primeiras visões de Zacarias com a 4ª e a 5ª é, como é que Deus vai fazer algo tão maravilhoso, uma visão de restauração tão tremenda com esse povo que somos nós? Porque a razão do cativeiro é que, por meio de tribulação, por meio de disciplina, por meio de espalhar as pessoas, tirar as pessoas da terra deles e lançar nas outras nações, e eles iam passar por opressão, por dificuldades e tudo mais, essa experiência faria com que as pessoas se voltassem para Deus. Então, seria uma cura, resolveria o problema da infidelidade, resolveria o problema de corações que não eram fiéis para Deus, que não eram leais a Ele. Mas a verdade que nós vamos ver, estudando esse período de restauração, o povo continua o mesmo. Houve realmente Deus conseguiu o que Ele queria, porque o povo judeu, o povo de Israel, eles nunca mais voltaram para idolatria como antes, como nação. Você nunca mais ouve falar assim de idolatria como tinha antes do cativeiro. Mas nós sabemos que o povo continuou precisando de uma mudança de coração. E Ageu e Zacarias, que estavam profetizando para esse povo, Ageu começa a profecia dele e fala assim, como vocês abandonaram a minha casa, vocês não estão ligando para aquilo que é importante para mim, vocês estão preocupados com vocês mesmos. E Zacarias começa a profecia dele falando de arrependimento. Ele falou assim, seus pais sofreram minha ira, meu juízo, porque eles andavam longe de mim, eles não eram fiéis. Agora vocês que voltaram da Babilônia, o problema continua o mesmo, precisa ter um arrependimento, precisa ter uma mudança. Então, essa é a pergunta, tá? E agora nós vamos começar a ler em Zacarias 3. A pergunta é, será que esses líderes, e que eles, na verdade, eles representam o povo, principalmente aqui nesse capítulo sobre Josué. Josué é o sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote, ele tinha a missão, ele tinha o papel de representar o povo. Então, ele fazia essa ponte entre o povo e Deus. E, na verdade, Deus queria que toda a nação de Israel fosse uma ponte entre Deus e o resto da humanidade. Deus queria que Israel fosse uma nação de sacerdotes. E é o chamado nosso como igreja, que Pedro fala na epístola dele. Vós sois povo santo, separado, uma nação de sacerdotes, sacerdócio real. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos sacerdotes. Só que esse sacerdócio
que representa o povo diante de Deus, ele vai trazer diante de Deus a condição do povo. Então, quando nós olharmos para essa visão agora, nós não temos nenhum indício de que Josué fosse uma pessoa suja, contaminada, uma pessoa que não fosse fiel a Deus. Mas ele aparece nessa visão, como nós vamos ver aqui, em roupas sujas, contaminadas, porque essa era a condição do povo. Ele está diante de Deus representando a nação. Ele está diante de Deus representando a condição da nação. Então, Deus está olhando para Josué e quando ele vê Josué, ele vê toda a nação. E o que acontecia realmente antes de Jesus ser o sacerdote perfeito é que o sacerdote ele não era diferente dos demais. E isso acontece hoje, né? As nossas lideranças, os pastores, os padres, os líderes da igreja, na verdade, eles são representantes. E é o que acontece na política, na sociedade civil. Nós olhamos para os líderes que são corruptos, que só buscam os interesses próprios, que não falam a verdade, que não têm um caráter isento, e a gente critica, mas na verdade essa é a nossa condição. Quando se você olhar na história, no passado, em outras épocas que havia uma influência maior de moralidade, de caráter. Tinha muitos defeitos, muitos problemas, né? Racismo, machismo, um monte de coisas nos tempos passados, mas havia uma influência, havia um caráter mais íntegro em épocas passadas. E naquelas épocas você tinha mais chance de ter um líder político ou um líder religioso com mais caráter também. Como hoje nós estamos num grau de corrupção, de distância de Deus, de não ter mais essa integridade que deveria ter, isso se evidencia nas lideranças. Então vamos ver o que essa visão mostra. Zacarias 3, versículo 1. Então ele... ele deve ser o anjo que estava acompanhando Zacarias, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então, é interessante como a visão, Zacarias, ele não parece estar viajando de um lugar para outro, mas ele está recebendo visões e ora ele vê uma coisa, ora ele vê outra, e vai abrindo cenas diferentes. Então aqui ele tem uma cena em que ele vê o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então, aqui mais uma vez esse anjo do Senhor que depois vai responder, a gente vê que é o próprio Deus, é Jesus manifestando Deus. Então, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, aqui tem no esboço, mas aqui também estou colocando aqui só para a gente visualizar essa cena que Zacarias está vendo. Ele vê como se fosse um tribunal. Por que a gente imagina um tribunal? Porque nós vamos ver assim, parece que ele vai ser julgado, parece que tem algum tipo assim, de avaliação dele. E, com certeza, como já falei, assim, não é dele como pessoa apenas, mas ele representando a nação. Então, primeira coisa que nós vemos é que ele está entre duas pessoas. Ele não fala aqui de um trono, não fala aqui de um juiz, mas nós podemos imaginar que Josué está diante do juiz e ele tem, como num tribunal, ele tem o seu advogado de defesa e ele tem o promotor. Então, ele está entre esses dois. Um vai acusar e o outro vai defender e o juiz vai tomar uma decisão. E a decisão que eu estou colocando, né, não fica
fica implícito, né? Mas não está claramente explícito aqui no texto. A pergunta é essa aqui, né? Se esse juiz, esse sumo sacerdote, ele tem qualificação? Ele pode continuar à frente do povo de Israel? Ele vai ser capaz de conduzir o povo para essa restauração que Deus está prometendo? Então, assim, até mesmo, assim, ele vai ser expulso do sacerdócio, ele vai ser rejeitado. O que vai acontecer? Então, ele está entre o anjo, que é Jesus, e Satanás. E, em seguida, a gente só vai descobrir como que Josué está no versículo 3. Vamos pular o versículo 2, vamos olhar o versículo 3. Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, eu coloquei isso aqui em primeiro lugar, porque, no final, o advogado de defesa, ele não deixa o acusador, né, o promotor. A gente tem, né, o promotor é uma pessoa que tem uma função legítima e é importante. Agora, Satanás, ele não tem interesse na verdade. Infelizmente, em muitos tribunais humanos também as pessoas não estão interessadas na verdade. Quantas histórias verdadeiras a gente já viu de pessoas que foram condenadas injustamente porque o promotor queria ganhar a causa e queria resolver o crime e queria condenar alguém para que todo mundo falasse o crime foi solucionado e o criminoso está na cadeia. Mas quantas pessoas foram presas injustamente? Quantas pessoas são liberadas injustamente? Nem o advogado e nem o promotor muitas vezes estão interessados na verdade. O advogado quer defender a qualquer custo. O promotor quer acusar a qualquer custo. E o juiz e o júri muitas vezes são influenciados e acabam tomando uma decisão errada. Diante de Deus não tem essa injustiça, mas nós vamos ver uma questão aqui que parece também que não vai ser julgado de acordo com o verdadeiro mérito. Então é uma coisa interessante que vai acontecer aqui. Porque o advogado, que é Jesus, chama de Senhor no versículo 2, ele não deixa o acusador falar. Ele não deixa, o Satanás não fala aqui nessa cena. Ele está lá pronto para acusar, mas ele não fala, porque no versículo 2 já fala, o Senhor, que é o anjo do Senhor, disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então ele fala duas vezes e ele repreende Satanás como dizendo, você não tem direito de acusar. Eu não vou deixar você abrir a boca, você não pode acusar. E essa palavra repreender é assim, você está no erro, você está errado. Ok, nós vamos falar daqui a pouco sobre o motivo, qual o motivo que o advogado tem de fazer esse tipo de defesa. Mas primeiro, só vamos voltar a falar sobre a condição de Josué. E vamos dizer que Satanás teria todo o direito, sim, de acusar, porque Josué, o sumo sacerdote, aquele que tem que, no dia da expiação, uma vez por ano, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer expiação pelo povo. Antes de fazer expiação pelo povo, ele tinha que fazer expiação por si mesmo. Então, o sumo sacerdote, embora ele represente o povo, a nação, ele tem que estar numa condição pura, porque senão ele não pode defender. Como que um sacerdote sujo vai defender o povo que está em pecado? Então, a condição, nós não temos uma acusação formal a partir de Satanás. Satanás não fala, ele não abre a boca aqui. Nós temos uma outra cena lá no livro de Jó, que Deus deixa Satanás falar. E Satanás está acusando
ele não está acusando, ele acusa, mas assim, ele não tem como falar que Jó fazia coisas erradas. O próprio Deus fala com Satanás: você viu meu servo Jó? Não tem mais ninguém como ele. E Satanás, ele não diz que ele está pecando, mas ele fala assim, ele não peca porque o Senhor está protegendo, ele não sofre nada, mas deixa ele sofrer um pouquinho que você vai ver quem que ele é. Então Satanás fica instigando. No capítulo 2 de Jó, Deus ainda fala assim: olha só, meu servo Jó, você me instigou sem causa, você me incitou contra Jó, mas Jó continua sendo fiel. E Satanás vai um passo além, fala assim: mas é porque o Senhor não deixou tocar na vida dele. Se tocar na vida dele, você vai ver o que ele vai fazer. A cena, o contexto, o objetivo de Deus ali era outro. Mas só para entender que Satanás, nós temos esses 3 exemplos, 3 citações claras na Bíblia. Tem o livro de Jó, que tem aquela cena lá. Tem essa cena aqui em Zacarias 3. E nós temos um texto bíblico também em Apocalipse 12, versículo 10, que fala que nos últimos tempos, Apocalipse 12 é uma cena de guerra no fim dos tempos, a mulher, que é a igreja gloriosa, e o filho varão lutando ao lado de Miguel e os anjos, e eles então têm uma guerra espiritual que expulsa Satanás do céu. E isso mostra que Satanás, nós temos essas cenas no Antigo Testamento que mostram que Satanás tinha acesso, sim. Satanás tinha acesso e tem acesso ainda hoje. Essa cena de Apocalipse 12 é algo que vai acontecer no final, bem no final, logo antes da volta de Jesus, vai ter uma guerra espiritual. Essa guerra espiritual está aguardando a participação da igreja, a participação humana. Tem uma guerra que vai expulsar Satanás. E o que fala lá em Apocalipse 12, versículo 10? Foi expulso Satanás, que é aquele que acusa os santos. Satanás não está preocupado em acusar os ímpios. Ele acusa os santos e fala que ele acusa os santos de dia e de noite. Bom, nós não entendemos muita coisa sobre essas cenas celestiais. Jó, essa descrição no livro de Jó é muito interessante, porque fala que Satanás se apresentava junto com os outros filhos de Deus, os filhos de Deus ali se referindo aos anjos. Então, Satanás se apresentando diante de Deus, ele tinha acesso, ele tem acesso ainda hoje, até que ele seja expulso no final dos tempos, até que ele seja expulso desse lugar onde ele consegue acusar o tempo inteiro. Imagine, eles estão conversando sobre você, lá no conselho de Deus. Eles estão falando sobre mim, eu gostaria de ouvir o que eles estão falando. O que Satanás está falando? O que Jesus está falando? Mas tem um conselho divino, e Satanás tem acesso, e ele acusa, e Deus, que é o justo juiz, ele não joga fora, ele não expulsou Satanás ainda. Satanás é um mentiroso, mas ele acusa. E as acusações dele, quando ele falou com Deus sobre Jó, era algo que Deus levou em conta. Falou assim: puxa, será que... lógico, eu estou fazendo uma imaginação bem humana, né? Mas Deus dizendo assim: será que Jó vai resistir mesmo? Será que se tirar todas as bênçãos que eu dei para ele, ele vai continuar sendo fiel? E depois, no segundo passo, que Satanás falou: mas deixa eu tocar na vida dele, na saúde, na pessoa dele, e veja se ele vai se manter fiel. Então, a questão é que Deus, como juiz justo,
ele ouve as acusações. Ele ouve. E aqui nós temos uma situação um pouco diferente, e esse aqui tem muito a ver com o que o Novo Testamento nos revela sobre o papel de Jesus e toda essa visão aqui tem muito a ver com já olhando para frente, já vendo o que seria feito por Jesus na cruz. Mas a situação é essa aqui, em que Josué está diante do Deus Santo, no tribunal, não com roupas limpas e nem com roupas com alguma mancha apenas. Josué está com roupas sujas. Eu não sei, eu não comparei todas as versões em português, mas essa palavra suja não é uma palavra qualquer. Essa palavra, a mesma palavra hebraica que é usada aqui para roupas sujas, é usada no livro de Deuteronômio para falar de excremento humano. É a pior sujeira. A palavra correta não seria suja, seria imunda, seria uma coisa nojenta. É uma sujeira que, sabe assim, aquela pior situação, a pessoa que fede de longe, é uma contaminação. Jamais um sacerdote, jamais uma nação poderia ser aceita diante de Deus com esse tipo de sujeira. Então, essa é a condição. Então, na verdade, Satanás praticamente não precisava falar, porque ele podia só apontar diante de Deus, falar assim, esse aqui é o sacerdote? É esse que vai conduzir o teu povo, vai reconstruir a casa, e o Senhor vai morar lá, o Senhor vai restaurar toda a terra, vai acontecer tudo isso que o Senhor mostrou agora há pouco para Zacarias? É isso aqui? E como eu já falei, isso não é uma condição de Josué, ele faz parte. Ele faz parte. Ele não é um sacerdote como Jesus, que não tem pecado. Ele é um sacerdote que é como os outros. E quando nós olhamos para a situação da igreja hoje, é isso que nós estamos vendo. É isso que Satanás está vendo. Ninguém sabe realmente se é uma história verdadeira ou não, mas conta-se muito uma história de Martinho Lutero, que ele lutava muito, tem várias histórias e com certeza tem alguma base, né? Lutero tinha assim, ele antes da revelação, da justificação pela fé, ele lutava muito com acusação, ele queria ser santo, ele foi ser monge, mas mesmo se retirando do mundo e vivendo no mosteiro, ele sentia o pecado, ele lia a Bíblia, ele não conseguia controlar os pensamentos, ele tinha muita consciência do pecado, da sujeira dele. E essa parte da história, assim, que ninguém sabe exatamente se é totalmente fiel, mas vale muito e provavelmente tem realmente um fundamento, né? Porque era mais ou menos esse tipo de luta que Lutero passava. Então, é que certa noite Satanás apareceu para ele com uma lista enorme. Vocês já viram aquelas figuras assim, de criminosos que tem uma ficha criminal que vai metros e metros de condenações, de atos criminosos praticados? Então, Satanás estava com essa ficha de Lutero, falando de um monte de coisas que Lutero tinha feito e zombando dele. Você acha que Deus vai te aceitar? Você acha que você tem alguma chance? Você acha que tem salvação para você? Aí, assim, Lutero estava sofrendo com essa acusação, sofrendo com tudo isso que ele estava sentindo, e Satanás jogando isso na cara dele. E Lutero fala assim, olha, na verdade, a lista é maior ainda do que essa que você está me mostrando. Tem coisas que você não sabe, que fazem parte também dessa lista. Mas,
pelo sangue de Jesus, toda essa lista foi removida. E aí a parte da história, que até tem um lugar na Alemanha que parece que tem essa mancha na parede, ele pegou o tinteiro, a tinta, o vidro de tinta, e jogou para atingir Satanás, e aparece, tem um lugar na parede, que se é verdade ou não, não sei, mas que, segundo a história, seria assim, que ele jogou esse tinteiro contra Satanás, que fugiu dele. Mas é mais ou menos essa a cena que nós estamos vendo aqui. Vamos, só para falar sobre essas roupas sujas, vamos ler aquele texto, um texto acho que bem conhecido, em Isaías 64. O profeta Isaías, ele no capítulo 63, ele está clamando a Deus: por que, Senhor? Como que nós estamos nessa situação? Nós estamos distantes, nosso coração está endurecido, nós não temos visto uma mudança, a gente não consegue se arrepender, olha a nossa situação. E aí ele começa, porque na verdade não deveria ter divisão de capítulo entre o final de 63 e 64, mas Isaías 64 começa no versículo 1, ó, se fendesses os céus e descesses. Então ele clama a Deus, Deus, faz alguma coisa, desce, como no tempo que o Senhor livrou o povo do Egito, faz coisas grandiosas outra vez, nos livra. Mas ele chega ao ponto, assim, de falar, versículo 5, no meio do versículo, ele fala assim: mas ao continuarmos pecando contra eles, os que praticam justiça, tiraste, como, pois, podemos ser salvos? E aí esse versículo 6, que é um texto muito forte para falar a respeito da nossa condição diante de Deus. Isaías 64, versículo 6, todos nós, como fala em Isaías 53, todos nós nos desviamos. Não tem um que não se desviou. Todos nós somos como o imundo. Então, essa palavra de imundícia, alguns falam assim, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Alguns falam que esse trapo de imundícia, para eles, seria o pano de limpeza do sangue do ciclo menstrual da mulher, que era considerada assim, uma coisa muito impura. Então, excremento humano, o sangue do ciclo menstrual, a impureza, a ideia é assim: pegue a pior coisa que você pode imaginar, pegue a coisa mais nojenta, pegue assim, essa é a nossa impureza. Ele fala assim: nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, os nossos pecados como o vento nos arrebatam, ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Então, isso é só para a gente confirmar essa imagem, essa cena, para ser realmente uma cena dramática, uma cena assim que cause um impacto, né, de ver Josué, o sumo sacerdote, aquele que deveria ser visto como o símbolo de santidade, né? O sumo sacerdote é aquele que é separado, que é aquele que não se contamina, aquele que está sempre com roupas limpas, com aquelas vestes sacerdotais. Ele está vestido com essas vestes de imundícia. E essa é a condição do povo nessa época, que não é diferente de qualquer outra época. O povo que voltou da Babilônia, eles não eram piores do que outros povos ou outras épocas, né? Mas o que Deus está falando, Deus está mostrando, sim, eu estou planejando uma grande restauração. Eu estou preparando algo muito glorioso. E a pergunta é essa: mas como, Senhor? Como que vai acontecer essa restauração se nós estamos nessa condição? E agora ainda eu quero voltar um pouquinho para o livro de Ageu, que estudamos recentemente, só para fazer um paralelo com a profecia de Ageu,
que também falou, ele começa a profecia falando que o povo tinha desistido da construção da casa de Deus, estava todo mundo preocupado com a própria casa, com os próprios interesses, né, no primeiro capítulo. Mas no capítulo 2, ele faz uma pergunta para os sacerdotes, capítulo 2, versículo 11, pergunta agora aos sacerdotes. Versículo 12, ele fala, se alguém leva carne santa, né, nas suas vestes, com sua aba toca no pão, no vinho, no azeite, qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Eles falaram, não. Mas será que se alguém que se tinha tornado impuro, com contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? Sim, ficará imundo. Agora, vamos ler juntos, vamos olhar juntos Ageu 2, versículo 14. Então disse Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor, tudo o que fazem e tudo o que ali oferecem é imundo. Então, isso combina exatamente com essa visão que Deus deu para Zacarias do sacerdote vestido com essas roupas imundas, nojentas. Ele está dizendo a condição do povo, a condição da nação, vocês que me atenderam, saíram da Babilônia, vieram para a terra de Israel, estão reconstruindo a casa de Deus, ótimo, mas a condição do povo é essa. Tudo que vocês tocam, porque ele falou assim, se alguém tocar, alguém que é imundo, tocar em outra coisa, outra pessoa, vai transferir a contaminação. A gente sabe disso, de doenças. Né? Tinha aquela doença da lepra, que as pessoas tinham que ir para fora da cidade para não contaminar outros. Sabemos, né, da Covid, assim, o contato com uma pessoa doente transmite a doença. Por isso que as doenças viram epidemias e pandemias, porque é muito fácil a contaminação. Então Deus está falando assim, existe uma contaminação, isso é verdade. Isso não é porque vocês são piores, isso teve naquela época, tem hoje, a situação é essa. Então, estamos diante desse cenário. Então, aqui está montado, né? A condição de Josué, Satanás está ali para acusar, acho que todos geralmente sabem disso, mas no texto aqui, versículo 1, Zacarias 3, versículo 1, fala assim, Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, mas a palavra é acusar. E o nome Satanás, vem da mesma raiz de acusador. Satanás ele não tem direito de condenar, ele acusa. Quem pode condenar ou não é Deus. Mas Satanás tem o papel de acusador, né? E vemos em Apocalipse que ele acusa de dia e de noite, ele não se cansa de acusar. E Deus, como Deus juiz, como juiz justo, Deus não joga fora isso, Deus tem que tratar com a injustiça, Deus tem que tratar com o pecado, Deus tem que resolver essa questão. Quando tem uma acusação, Deus precisa lidar com isso. Mas como foi lidado nessa situação aqui? Aí o versículo 2, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então, o anjo do Senhor fala 2 vezes a respeito de repreensão. Satanás, você não tem direito, você está errado, você não pode acusar. Mas como assim não pode acusar? Olha ele vestido de vestes sujas. Como ele não pode acusar? Antes de falar assim sobre os motivos, porque o versículo 2, Jesus, o anjo do Senhor, ele dá 2 motivos.
Ele fala: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, e ele argumenta: não é este um tição tirado do fogo? Então ele defende com base, ele é um advogado, ele tem uma base de defesa. E ele não deixa Satanás nem abrir a boca, porque ele fala assim: você está errado de estar aqui para acusar, você não tem direito de acusar. Mas antes de explorar isso um pouquinho, eu quero falar, porque em Judas, na cartinha bem curta de Judas, no Novo Testamento, talvez não se referindo a esse momento, mas Judas, que tem uma passagem paralela em 2 Pedro, Judas fala bastante sobre aqueles que estão dentro da igreja, naquela época, aqueles que estavam dentro da igreja, dentro do povo de Deus, mas que não tinha respeito por autoridade. Ele fala uma série de coisas, né, alertando o povo contra pessoas falsas, pessoas que poderiam enganar, profetas falsos, e ele, né, fala várias coisas, mas uma das coisas assim, que ele fala assim, que essas pessoas falsas dentro da igreja não tinham respeito por autoridades. E ele dá o seguinte argumento, o seguinte exemplo em Judas. Ele fala assim que o arcanjo Miguel não ousou acusar ou difamar Satanás. Quanta coisa que daria para falar de Satanás. Mas ele fala assim, Miguel, o arcanjo, não ousou ficar acusando, ele não entrou nesse jogo de acusar. Ele falou assim: o Senhor te repreenda. Que é a mesma expressão que o anjo do Senhor está usando aqui. Então, isso aqui, gente, é algo muito sério. Porque se um dos sinais de ser um cristão falso, um profeta falso, um líder falso, alguém que está corrompendo, alguém que está, assim, a linguagem em 2 Pedro 2, em Judas, falando sobre essas pessoas, é muito forte. Eles falam assim, olha, tome cuidado, porque essas pessoas estão corrompendo, estão prejudicando a igreja. E ele começa com esse princípio, eles não têm respeito por autoridades. E isso acho que deve fazer com que todos nós tenhamos muita cautela na nossa vida hoje. Porque nas redes sociais, no nosso mundo de hoje, o que a gente mais vê é pessoas difamando outras. E veja bem, o anjo do Senhor, ele não teria direito de falar um monte de coisas sobre Satanás, mas ele não fala. Nós não somos... O anjo do Senhor não se colocou como juiz. O arcanjo Miguel não se colocou como juiz. Ele falou assim, Satanás, o Senhor te repreenda. Não sou eu. E é uma forma respeitosa, é uma forma também de não entrar nas acusações. Nós estamos vendo assim, uma grande polêmica hoje sobre o direito de ter liberdade de expressão. Gente, os cristãos não podem entrar nesse tipo de contenda que está tendo hoje. Os cristãos têm que prestar atenção nisso. O anjo do Senhor não difamava. O arcanjo Miguel não difamava. E nós temos aquele grande exemplo no Antigo Testamento de Davi, que não tinha coragem, que repreendeu os amigos dele por terem cortado uma parte das vestes do rei Saul. Não posso levantar minha mão contra o ungido de Deus. O ungido de Deus era um homem que estava sendo oprimido por Satanás, era um homem que estava fazendo tudo errado. Davi não levantou sua voz, não acusava, não agia
contra ele, não criou divisão na igreja, não esperou o tempo de Deus. Nós precisamos aprender algo muito importante sobre isso. Então, essa frase aqui, vou parar por aqui, mas assim, é algo que deve fazer a gente pensar muito sobre o que é liberdade de expressão, sobre o que nós realmente temos liberdade para falar. Eu não estou falando sobre leis, eu não estou falando sobre aspectos constitucionais ou não, estou falando sobre nós como cristãos. Que tipo de linguagem nós devemos usar? Eu tenho ouvido líderes religiosos usando linguagem baixa contra políticos ou contra outros líderes. Nós temos que tomar muito cuidado. Não é aceitar o erro, não é passar panos por cima de erros. Jesus aqui, o anjo do Senhor, falou assim: o Senhor te repreenda, mas ele fez de uma forma respeitosa, sendo que ele estava tratando com Satanás. Então, se Jesus deu esse exemplo, tratando com respeito, o Senhor te repreenda, mas ele não ficou jogando acusações, ele não ficou difamando, ele não ficou usando o tipo de linguagem, o tipo de expressão que nós temos ouvido de forma muito comum hoje em dia. Então, acho que é algo que precisamos realmente ponderar. Ok, então agora vamos falar sobre as razões. Porque eu falei que nos tribunais humanos tem pessoas inocentes sendo condenadas, algumas a prisão perpétua, anos, de vez em quando a gente está vendo isso, as coisas que têm sido descobertas. Tem muitas pessoas sendo condenadas injustamente e tem muitas pessoas sendo inocentadas injustamente. Então nós temos situações muito injustas nos tribunais de hoje, nos julgamentos de hoje. Mas se nós formos olhar, aqui vai ter uma decisão injusta também. Porque Josué, ele está com essas roupas contaminadas, ele não teria qualificação, ele não teria direito de estar ali, ele não pode cumprir seu papel. A pergunta que eu fiz no início, será que o povo que voltou da Babilônia tem condições de ser esse povo que Deus vai usar, que Deus vai restaurar, que Deus vai colocar seu reino? Será que nós temos condições de ser esse povo? Será que nossos líderes têm condições? E aqui está dizendo, Josué não tem condições. A resposta dessa pergunta, será que o sumo sacerdote tem qualificação? Será que ele pode ser realmente um sacerdote para purificar e para restaurar o seu povo? A resposta seria não. Mas não foi essa a decisão do tribunal. E as duas bases que o anjo do Senhor coloca aqui são, primeiro ele fala, o Senhor te repreende, Satanás. Mas te repreende por quê? Com base no quê? Que eu não gosto de você, porque você é Satanás, você é um sujo, você faz tudo errado, você se rebelou contra Deus, você não tem direito. Não, ele não usa nada sobre isso. Ele fala assim, o Senhor te repreende porque o Senhor, aí a segunda frase é, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então ele está dizendo, você não tem direito de levantar uma acusação contra Josué, porque Deus escolheu Jerusalém. Isso mostra que a questão que está sendo julgada não é a vida individual de Josué. Porque o argumento é, Josué representa o povo que Deus escolheu. E se Deus escolheu, você não tem direito de trazer acusação contra o sacerdote e nem contra o povo. Isso parece injusto. Então Deus vai fazer vistas grossas? Deus vai permitir? Não, nós sabemos que Deus não faz isso.
Mas ele está dizendo quem vai julgar e quem vai purificar e quem vai resolver essa questão da impureza é Deus. A questão é essa. Deus não é injusto. Mas Deus está dizendo, o anjo do Senhor está dizendo, Satanás, o Senhor te repreende porque você não tem direito de trazer uma acusação se Deus escolheu. Agora, nessa época, eles não tinham muita base teológica, né? O anjo do Senhor sabia, Jesus sabia o que ele ia fazer. E na nova aliança nós temos uma razão porque Deus pode não condenar o seu povo por causa do pecado que eles realmente têm. Mas desde esse momento, e essa aqui é uma profecia que já vai apontando para a obra do verdadeiro sacerdote, ele está dizendo: você não pode mexer com o meu povo porque eu escolhi. E a segunda coisa, que é mais ou menos só uma amplificação, né, uma confirmação da mesma coisa, assim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, e aí ele faz uma pergunta, e ele, assim, é uma justificativa. Não é este um tição é um pedaço de lenha, não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus está falando assim: olha, você acha que eu não estou tratando com essa questão? Eu estou tratando com essa questão, porque esse sacerdote e o povo que ele representa, eu estou purificando, eu estou trabalhando com eles. E você não tem direito de levantar uma acusação contra eles. Nós teríamos muitas e muitas passagens, várias passagens que falam sobre como Deus vai purificar. Malaquias 3 fala sobre isso, que Deus ele vai se assentar, ele vai purificar o seu povo. Em Isaías fala que ele vai passar o povo pela fornalha, ele vai purificando. O próprio Zacarias vai falar lá na frente sobre como Deus purifica. Eu vou ler um texto no Velho Testamento e um no Novo, só para a gente ver um pouco da atitude de Deus em relação a isso, para entender. Porque o ponto é, Deus está falando assim: Satanás, você não tem direito de levantar uma acusação, porque eu estou cuidando disso. Não venha trazer acusação, porque eu estou purificando. Ele está com vestes imundas, isso representa todo o povo, como Ageu viu. Esse povo é um povo imundo, mas Deus está falando: eu vou resolver isso. Então vamos só ler Isaías 4, fala assim. Isaías 4 é um capítulo bem curtinho, mas no versículo 2 ele fala assim: naquele dia, o renovo do Senhor, vai falar sobre o renovo nesse capítulo de Zacarias ainda. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Jerusalém. Eu não tenho tempo agora para falar assim, mas quando fala de remanescente, quantos lugares fala que Deus vai fazer um trabalho de purificação. Isso aconteceu e vai acontecer com Israel, e isso tem acontecido, mas vai acontecer muito mais forte na igreja. Deus está falando assim: olha, vou restaurar, vou fazer algo perfeito, mas vai ser um processo. Vai ser um processo de purificação. Então ele fala assim: o fruto da terra vai ser excelente para os que escaparem de Israel. Então vai ter, versículo 3, aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Ele vai passar por um processo. Zacarias 13 fala de 2/3. Possivelmente isso é uma coisa no futuro, não fica muito claro se isso já aconteceu, se vai acontecer ainda, mas ele fala de um processo que vai eliminar 2/3, para que 1/3 seja aperfeiçoado. Então, ele está falando assim: aquele que ficar e permanecer será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. E olha o que fala no versículo 4.
quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, de fogo ou de julgamento de fogo. Então vai ter um processo, e daí ele fala que o Senhor vai criar um resplendor de fogo, de glória. Então, quando o anjo fala com Satanás, não venha com acusação, Deus não está dizendo, eu não ligo porque são meus, eles podem aprontar. Não, ele está dizendo, eu vou tratar. Agora vamos ler um texto no Novo Testamento também, só lembrando que é um texto que não vai dar tempo de ler hoje, mas nós falamos que Satanás está ainda acusando de dia e de noite. Mas a Bíblia fala também que Jesus, 1 João 2, Jesus é o nosso advogado. Ele está sempre intercedendo. Então nós temos essa cena, uma cena semelhante a essa aqui de Zacarias 3, nós temos essa cena continuamente. E é isso que eu falo, eu gostaria de saber o que lá no conselho, no tribunal de Deus, o que é que Deus, o que eles estão falando? Satanás está me acusando, como Lutero, ele pode ter uma lista enorme. E provavelmente Satanás não saiba de tudo. Mas Jesus está intercedendo continuamente. Agora, a grande pergunta é, eu estou nessa cobertura que Jesus fala assim, Senhor te repreenda, pare de falar acusação contra meu filho? Isso não é uma coisa assim que é um direito de uns e não de outros, mas eu preciso saber se realmente eu estou buscando a justificação que vem de Deus, porque Paulo falou que as pessoas que buscam a justificação própria, se eu estou me defendendo, se eu estou confiado em meu próprio mérito, então pode ser que eu não esteja debaixo dessa cobertura. Ou pelo menos assim, eu devo me perguntar, onde eu quero ficar? Defendendo a mim mesmo? Eu quero ser igual alguns réus que falam, não quero advogado e eu vou defender a mim mesmo? Ou eu estou realmente buscando a defesa? Né? E olha como é a defesa em Romanos 8. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é nessa posição que a gente tem que se esconder para sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então, veja, Deus não está tratando o pecado, não está tratando as roupas imundas com displicência, não, eu não ligo para isso, não, ele está dizendo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ser um escolhido de Deus não é que Deus quer um e não quer os outros. Deus quer todos aqueles que aceitam, todos aqueles que desejam a cobertura de Deus e não a própria. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que vai decidir. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, ele fala, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, potestades, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, nós vamos continuar na próxima aula vendo como Deus manda tirar as roupas sujas de Josué
e dá a ele roupas limpas e puras. Então, é isso que nós queremos. Nós vamos continuar falando sobre isso e meditando sobre essa cobertura e sabendo que não vale a pena a gente tentar defender a si mesmo. Não vale a pena achar que nós somos certos. Eu fico impressionado comigo mesmo. Às vezes vem essa visão distorcida da gente se achar como uma pessoa boa, da gente se achar como uma pessoa que Deus vai olhar para nós e vai nos justificar, vai achar que nós somos pessoas boazinhas, como se a gente pudesse se defender, como se a gente pudesse ser justificado por nossos próprios méritos. As nossas roupas são contaminadas. As roupas são os atos, é a nossa vida, aquilo que a gente faz. Nossa vida é contaminada. E nós não podemos, não temos condições de defender a nós mesmos. Satanás está ali para acusar e ele pode acusar porque ele tem base, ele pode olhar para nossas roupas sujas e falar, olha, isso aí tá errado. Mas se nós estivermos, se nós nos refugiarmos, se nós aceitarmos a defesa do verdadeiro advogado, então Satanás vai ser repreendido. E isso é a chave. Depois nós vamos ver como isso é importante, porque Deus promete purificar o povo, preparar um povo e fazer a sua restauração. A restauração que Deus mostrou para Zacarias vai acontecer. Deus está falando, não é porque Josué é bom, não é porque o povo é bom. A pergunta, será que eles são capazes? Será que eles dão conta desse recado? Será que estão à altura? Não estão. Mas Deus prometeu nos purificar, se nós nos sujeitarmos a Ele, se nós aceitarmos a sua defesa e também se nós aceitarmos o seu processo de purificação. Porque não é só dizer assim, olha, eu não vou olhar mais para as roupas sujas. Tira a roupa suja e põe uma limpa. Mas nós vamos ver na sequência como é importante a nossa resposta a tudo isso. Senhor, nós queremos realmente que nosso coração seja desnudado diante de Ti e diante de nós mesmos, para que nós possamos realmente nos humilhar, para que nós possamos realmente aceitar aquilo que vem do Senhor. Não é o nosso mérito, não é a nossa condição de justiça. Nós não somos melhores do que outras gerações, não somos melhores do que outras pessoas. Nós precisamos realmente aceitar aquilo que vem do teu processo de redenção e o Senhor deseja, com grande anseio, preparar um povo que vai ser parceiro, que vai ser unido contigo, que vai ser uma base para que o Senhor possa oferecer isso para todos os povos da terra. Nós queremos ser uma nação de sacerdotes, purificados por Ti e capazes de também estender a Tua misericórdia para todos os povos. Senhor, revela-nos, opera em nós essa verdade, para que a Tua restauração possa chegar e a Tua vinda possa ser mais próxima. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.